Olá, gente, eu me chamo Deise Rodrigues e estou aqui para darmos início ao nosso quarto vídeo, a nossa quarta aula dessa trilha de diversidade e inclusão. E hoje nós vamos falar sobre os sistemas de opressão e o vocabulário discriminatório. Como eu falei com vocês nos vídeos anteriores, diversidade e inclusão, esses grupos minorizados que fazem parte de diversidade e inclusão, e a gente trabalha fortemente com 5 grupos, que são pessoas negras, mulheres, pessoas com deficiência, pessoas acima de 50 anos e pessoas LGBTQIA+. Então, esses são os grupos que nós trabalhamos de forma mais forte dentro de diversidade e inclusão. Então, esses grupos são regidos, digamos assim, por sistemas de opressão. E esses sistemas de opressão é que fazem com que esses grupos tenham menos oportunidades, tenham menos acessos, sofram a discriminação que a gente chama de sistemática, que é aquela discriminação diária, consecutiva, que impacta diretamente na vida dessa pessoa, tá? Então, vamos falar aqui sobre 5 sistemas de opressão que regem cada um desses grupos, entendendo que as pessoas não são uma coisa só. Tá? Então, a gente vai fazer essa conversa entendendo que o que vai estar regendo isso também é o que a gente chama de interseccionalidade. Ou seja, eu posso ter uma pessoa que é negra, que é mulher, que é lésbica, que tem deficiência, que tem acima de 50 anos. Então, eu posso ter uma pessoa que está sendo impactada por todos esses sistemas de opressão, que é o que a gente chama de interseccionalidade. São os diferentes tipos de vulnerabilidades que impactam essa pessoa. Então, por exemplo, se você é uma mulher branca, hétero, cis, você tem o mesmo espaço social, ou seja, você é impactada aqui pelo patriarcado. Aí você tem aqui uma mulher branca, lésbica e que tem deficiência. Então, essas duas mulheres, elas partem do mesmo ponto? Não. Eu tenho uma mulher que é impactada pelo patriarcado, mas eu tenho uma outra mulher que é impactada pelo capacitismo, que é impactada pela homofobia, que é impactada pelo patriarcado. Então, é essa análise da gente entender o funcionamento do sistema de opressão que fazem com que a gente consiga começar a entender essa lógica. Tá? Então, quando estamos falando sobre o grupo minorizado de pessoas negras, nós estamos falando diretamente sobre a questão racial. Então, o que é o racismo? É essa ideia, né, que existiam diversos tipos de raças humanas e que uma era superior à outra. E como eu falei no vídeo anterior, isso é algo posto. É algo que coloca as pessoas negras nesse espaço. Tá? Ou seja, é sobre relações de poder. É sobre dominantes e dominados. Então, o racismo ele parte dessa perspectiva. E aí, pessoas negras, elas, mesmo após ali a abolição da escravatura, em 1888, não houve do Estado, né, do Brasil, uma construção de políticas para incluir essa população dentro da sociedade. Então, foram libertas, mas sem acesso à educação, sem acesso à saúde, sem acesso a trabalho, sem acesso à terra. E aí, quando nós olhamos para a realidade do nosso país hoje, nós vemos o porquê que pessoas negras continuam nos espaços de maior vulnerabilidade. Quando eu penso qual é a população mais pobre do nosso país, qual é a população que tem mais acesso, e aí a gente vai entendendo aonde a população negra ela está em maior número. E isso é efeito do racismo, que a gente chama de racismo estrutural, porque está na base da nossa construção. E quando a gente pega essa conversa, esse entendimento e vai pensar no nosso vocabulário, expressões. Quantas expressões racistas a gente fala sem nem se dar conta? Vou citar algumas aqui para vocês. Lista negra, a coisa tá preta, ovelha negra, humor negro, mercado negro. São todas expressões que a gente utiliza no nosso dia a dia, que tem uma carga de negatividade enorme. Então, nenhuma dessas expressões que eu falei para vocês tem um sentido positivo. Então, na minha lista negra só tá quem eu não gosto. Se a coisa tá preta, a coisa tá péssima.
Mercado negro é um mercado clandestino. Ovelha negra é aquela pessoa problemática da família. Então, todas essas expressões mostram essa construção referente a pessoas negras dentro do nosso país e que tem tudo a ver com o sistema escravocrata, que tem tudo a ver com todo esse processo de racismo estrutural. Da mesma forma, quando eu penso em expressões como inveja branca. Alguém já ouviu essa expressão? Inveja branca é aquela inveja que não faz mal. Se vocês forem olhar no dicionário, o significado de branco e o significado de negro, de preto, são significados completamente diferentes. E aí eu estou indo para além da cor, né? Quando a gente olha o significado de branco, é pureza, inocência. Vamos pensar, a pomba da paz é que cor? É a cor branca. Né? E quando a gente olha no dicionário, preto e negro é tristeza, fúnebre, ou seja, coisas negativas. E isso repercute diretamente na construção de identidade de pessoas negras e na construção da percepção do que são pessoas negras para outras pessoas, para pessoas não negras. Tá? Então, o que rege ali o grupo minorizado de pessoas negras é o racismo. Nós temos também o patriarcado, quando a gente está falando de gênero, que é essa ideia da superioridade do homem. O patriarcado, ele ali, né, se desmembra, digamos assim, no sexismo e no machismo, que já são a ação, né? É o comportamento de fato, ter uma negatividade maior para as mulheres. Então, quais são as expressões machistas que a gente utiliza? Ah, nossa, você está de TPM? Né? Então, a mulher ela não pode estar irritada, é sempre linkado a algo. Né? Ah, não deve ser, né, muito mal amada. Então, essas expressões, essas discriminações, esse vocabulário mostra o quanto existe esse peso que o patriarcado ele traz. E isso impacta diretamente dentro das organizações. Quando a gente fala de capacitismo, que é essa discriminação contra pessoas com deficiência, ou seja, eu linko a deficiência à capacidade. Então, se você tem uma deficiência física, você não tem capacidade para isso, para isso, para isso. E diversas expressões capacitistas nós utilizamos no nosso dia a dia. Nossa, você está cego, você está surdo. Quando na realidade a gente deveria dizer, você não está entendendo, você não está prestando atenção. Ah, dando uma de João sem braço, ou seja, dando uma de desentendido. Ou uma coisa que fala muito dentro de empresa. Ah, nós não temos braço para isso. Né? Nós não temos braço nem perna para fazer isso. Ou seja, a gente não tem condições de fazer isso. Então, nós utilizamos várias expressões capacitistas. E todas essas expressões, as racistas, as machistas e as capacitistas que eu estou citando, é sempre no intuito de tirar, de minorizar aquele grupo. De linkar uma característica a um comportamento. Então, se você é mulher, você é isso. Se você é pessoa negra, você é isso. Se você tem deficiência, então a gente linka uma característica a um comportamento, uma capacidade. A gente pode estar falando aqui também sobre homofobia, né? Que é essa ideia de que pessoas homossexuais não são capacitadas o suficiente, não são pessoas o suficiente, não é à toa que o nosso país é um dos países que mais mata pessoas homossexuais, que mais mata pessoas trans também. Então, dentro aqui a gente está falando tanto de homofobia quanto de transfobia, que aí é o ódio contra pessoas trans. E aí a gente está falando sobre identidade de gênero. Quando eu falo sobre homofobia, eu estou falando sobre orientação sexual. Então, qual é a orientação sexual que é colocada ali como majoritária, como a certa, como a normal? A heterossexualidade. Né? Então, ser hétero, ou seja, ter atração pelo sexo oposto é o correto dentro da sociedade. Então, eu posso estar em algum lugar, ver um casal hétero se beijando, não tem problema nenhum. Se eu ver dois homens ou duas mulheres se beijando, isso se transforma num grande problema. Então, a homofobia é algo muito grave e que faz com que muitas pessoas não queiram, inclusive, falar sobre sua orientação sexual. Então, existe muito isso. Ah, fulano não saiu do armário. Não é assim que funciona. Não é fácil esse processo de externalizar a sua orientação sexual, porque a gente sabe que isso vem atrelado a muita violência. Tá? Então, isso repercute diretamente no grupo de pessoas LGBTQIA+.
E a gente fala também sobre o etarismo, que é esses preconceitos contra gerações. E isso impacta de forma muito maior pessoas acima de 50 anos. Então, quando a gente está falando sobre tecnologia, sobre inovação, não, você não tem mais idade para isso. Isso aqui, né, na sua época era assim, aqui não é mais. E isso vai fazendo com que pessoas, não, agora você vai aí, você já está no caminho de se aposentar. E a gente vai colocando pessoas que têm mais experiência, pessoas acima de 50 anos nesse limbo, esse não pertencimento. Né? Isso aqui não é para você. Tecnologia não é para você. Quando na realidade não é dessa forma que acontece. Existe uma riqueza gigante entre gerações. E tudo isso pode somar para o desenvolvimento de um negócio, para uma inovação. Cada um tem uma experiência, uma perspectiva de vida. Então a gente vai construindo. Imagina a riqueza de eu ter na minha equipe pessoas negras, mulheres, pessoas LGBTQIA+, pessoas trans, pessoas acima de 50 anos, pessoas com 20 anos. Veja que riqueza, pessoas com deficiência. Ou seja, são pessoas que acessaram a sociedade de formas diferentes, que tiveram vivências diferentes. Isso vai fazer com que a tua empresa, com que a tua equipe, com que as pessoas se transformem em pessoas muito melhores. Que vão entender que a minha verdade, ela não é a única verdade existente no mundo. Que o meu modo de ver, o meu modo de sentir, o meu modo de pensar, o meu modo de aprender não é único. E que há uma riqueza incrível na diversidade. A gente tem que celebrar a diversidade. Mas a gente só consegue celebrar a diversidade quando a gente consegue, de fato, criar uma cultura inclusiva. Então, trazer aqui para vocês esses pontos sobre quais são os sistemas de opressão que regem é muito importante. Para que a gente consiga entender e perceber que as coisas não acontecem do nada. Existem sistemas que estão aí o tempo todo trabalhando para manter esses grupos na margem. E ter esse entendimento faz com que a gente consiga pensar em soluções para trazer todo mundo para dentro da nossa empresa. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Até o próximo.